Atenção, caminha Pelé, chutou, gol! Gol de Pelé! Pelé! Estou aqui ao lado da Beatriz, ela é guia aqui do Museu do Pelé, um dos nossos ídolos do nosso Brasil. E a Bia, ela vai explicar, através da voz da Bia, vocês vão conhecer toda a história de Pelé. Torcida no estádio em coro pede Pelé, Pelé, Pelé. Ao depoimento de Malcher, o pênalti, Malcher. O pênalti foi claro, indiscutível, Pelé ia fazer o gol quando foi calçado, Valdir. Nada mais a acrescentar. Há uma multidão de fotógrafos, locutores, cinegrafistas atrás do gol de Andrada. Aqui a gente tem a linha do tempo da carreira do Pelé, tá? Vai contar toda a história da carreira dele, como ele foi pro Santos, a atuação dele na seleção brasileira. Aqui a gente tem um acervo pessoal do Pelé, ele mesmo que doou. No começo, quando ele era bem pequenininho, ele ainda era um engraxate. Também tinha um cofrinho dele, o rádio onde ele escutava os jogos, porque não tinha TV naquela época, obviamente. Aqui a gente tem a certidão de batismo dele. A gente tem uma bola de meia que eles usavam, eles pegavam várias meias, enrolavam essas meias e faziam uma bola. A gente pode ver aqui o Pelé bem pequenininho. Ele participava de um time que se chamava Pés Descalços. Nessa época ele ainda não jogava profissionalmente, ele jogava no Barquinho, que era o time juvenil que o próprio pai dele jogava, o Bauru, só que ele jogava no profissional. E o Pelé ele jogava aqui, ó, no Bauru. Vocês podem ver, ó, a Liga Baurense de Esportes, lá em Três Corações ainda, tá? Ele ainda não tinha vindo pro Santos. A gente pode ver o Pelé aqui, ó, pequenininho, ele sempre foi o mais baixo, né, de todos. Aí aqui ele já veio pro Santos, né? Então com 15 anos ele assinou o primeiro contrato dele. Aqui, ó, a gente pode ver, a gente tem uma cópia do contrato dele com o Santos. Ele veio sozinho, ele não veio com os pais. E tudo que ele ganhava no Santos, que não era muito naquela época, a gente sabe, ele dava para os pais uma boa parte. Quando ele já entrou no Santos, ele já foi campeão paulista em 58, título de artilheiro, logo no primeiro ano. A gente pode ver aqui uma foto dele com o Pepe e o Zito. Aqui, ó, ele é uma faixa de artilheiro máximo do campeão da Copa Paulista de 58. Então aqui é uma curiosidade que poucas pessoas não sabem, mas o Pelé ele não tirou a habilitação de dirigir, ele estava tirando ainda e ele foi parado no guarda de trânsito, só que o guarda de trânsito reconheceu o Pelé e era tão fã do Pelé que não deu multa e virou uma festa, como vocês podem ver, tiraram fotos, enfim. Ele já era extremamente famoso em um pouco tempo que ele já tinha entrado no Santos. Nem todo mundo sabe, mas o Pelé ele prestou o exército apenas 6 meses depois da Copa de 58. Aqui em Praia Grande mesmo a gente pode ver ele. Aqui o interessante é uma chuteira que ele usou em 1960. E o detalhe que vocês podem ver é que as duas chuteiras estão desgastadas. Isso porque o Pelé era ambidestro, ele tanto chutava com a esquerda como chutava com a direita. E isso foi um hábito que ele cultivou porque o próprio pai dele forçava ele a treinar muito e que ele conseguisse chutar com as duas pernas. É uma réplica da placa que tem lá no Maracanã, do famoso gol de placa, né, que seria o gol mais bonito que o Pelé já marcou. E infelizmente a gente não tem nenhuma gravação desse gol, mas todos que viram esse gol maravilhoso falaram que foi tão espetacular e tão genial que fizeram uma placa. Aqui é mais uma faixa pelo Santos, essa faixa foi a campeã do mundo em 62. A gente tem uma foto ali atrás também do Pelé comemorando no chuveiro, que era muito comum o pessoal levar a taça pro chuveiro, uma comemoração do time todo. Aqui a gente tem todas as medalhas do Santos também, bicampeonato, campeão. Aqui a gente pode ver uma coleção de milhares de troféus que o Pelé recebeu na carreira dele. Então a gente tem desde outros times que presentearam ele,
medalhas, placas de homenagem. Aqui em cima a gente tem uma outra curiosidade, que o Robert Kennedy visitou ele no chuveiro, a gente pode ver, chegou a visitar ele em 65. Aqui a gente tem uma mala dele. Como a gente sabe, o Pelé nunca foi para a Europa, né? Nunca jogou na Europa, mas ele viajava muito pelo Brasil. Então é uma mala que ela era utilizada nas viagens nacionais. O Pelé, né, que é o Edson Arantes do Nascimento, recebeu um título de cidadão santista e também recebeu um título de cavaleiro da Ordem do Rio Branco. Aqui a gente tem mais faixas de campeão paulista que o Santos recebeu com o Pelé em 68 e em 69. E aqui a gente pode ver como era uma camisa de antigamente. Vocês podem ver, não tinha nenhuma propaganda, não tinha nenhuma marca. Aqui são mais homenagens que o Pelé recebeu. Ele recebeu a chave da cidade de Minas Gerais, porque obviamente ele é de Minas Gerais, a cidade de Três Corações. Ele também recebeu uma coroa de louros, tá? Tudo isso enfatizando que ele era uma pessoa muito popular, muito famosa e realmente era um rei para o Brasil, para a população brasileira. A gente começa falando sobre o milésimo gol dele, certo? A gente teve selos do correio dele, a gente teve também livros, placas. Aqui são bolas que foram ofertadas pelas próprias marcas de bola, pelas próprias empresas. Tudo isso em comemoração ao milésimo gol dele. Aqui a gente tem uma homenagem do Pelé, que está lá no vestiário do Maracanã, onde ele fez o milésimo gol. E aqui tem uma frase muito legal do Carlos Drummond, que é: marcar 1000 gols como o Pelé é fácil, mas marcar um gol como o Pelé é muito difícil, e realmente, né? Uma chuteira que ele usou nesse jogo no México. Uma coroa e um cetro, novamente enfatizando que o Pelé realmente era considerado um rei. E aqui a gente já chega na parte em que ele começa a se aposentar, primeiramente da seleção brasileira. Depois ele se aposenta no Santos em 74. Pode ver? Aqui a gente tem as meias que eles utilizavam. Mais uma curiosidade do Pelé que nem todo mundo sabe, mas ele fez em faculdade, ele se formou em Educação Física na Faculdade Bandeirante, que hoje não existe mais, o que seria atualmente a Unimes, né? Então ele se formou depois que ele deu uma parada, uma aposentada na carreira dele da Seleção Brasileira do Santos. Então depois que ele se aposentou da Seleção Brasileira e do Santos, ele veio jogar por esse time americano, tentando trazer um pouco mais de ênfase ao futebol americano, que não era tanto valorizado, e trazer um Pelé, uma figura tão valorizada, talvez as pessoas se interessariam mais pelo futebol. Então aqui, ó, essas foram as camisas que ele utilizou lá no Cosmos. O Pelé só jogou por 3 anos no Cosmos, tá? Então em 77 ele se aposentou, e aí ele se aposentou de vez mesmo. E ele se aposentou com uma média de 1.282 gols feitos. E o Pelé tem até um certificado do Guinness do jogador que mais fez gols. Não era só importante no Brasil, ele também era importante internacionalmente. Ele ganhou o título de cavaleiro francês e também de Sir na Inglaterra, mas como ele não é um cidadão inglês, ele não pode usar esse título, porém ele tem um título de cavaleiro lá. E aqui a gente tem outras homenagens dele, de placas de honras que ele já recebeu na vida dele. E são 2 discos, um de ouro e um de platina, que ele recebeu nas produções de músicas que ele participou. Não é a música da Xuxa do ABC não, todo mundo acha que é, mas não é. Aqui são mais homenagens a ele, então tem o troféu da FIFA que ele recebeu, tem troféu francês, atleta do século.
E aqui é a tão famosa bola de ouro que ele conquistou. Aqui a gente pode ver, a FIFA presenteou ele. A gente sabe que a bola de ouro é só recebida por jogadores que já jogaram na Europa. Como a gente sabe, o Pelé não jogou na Europa, mas por ele ter tido uma carreira extremamente boa, né? Como vocês podem ter visto aqui, a FIFA acabou presenteando ele por todos os seus feitos ao longo da sua carreira. Então, aqui a gente começa um pouco da história da Copa de 58, mas antes de entrar na Copa de 58, tem um pouco das Copas antes da Guerra Mundial. Então a gente tem a Copa de 30 no Uruguai, 34 na Itália e 38 na França. Também tem um pouco da história da Copa dos 50, que a gente infelizmente perdeu. O Pelé só tinha 8 anos, mas ele prometeu pro pai que ia ganhar a Copa. E ele foi lá e ganhou realmente na de 58. Aqui a gente pode ver uma TV que o governo presenteou todos os jogadores da seleção brasileira na Copa de 58. Como vocês podem ver, é uma TV bem antiga atualmente, mas naquela época foi revolucionário. A gente ainda não tinha TV com cor, mas era algo bem diferente, porque até então só tínhamos o rádio, então a gente escutava com o rádio e torcia também pelo rádio, e agora a gente tinha TV. Começa a falar sobre a Copa de 62 no Chile, né? O interessante de falar é que antes da Copa o Chile sofreu uma tragédia, que foi um terremoto que abalou bastante o país, porém eles foram firmes e fortes e decidiram que ainda iam sediar a Copa, e eles sediaram sim, como vocês podem ver. Eles sediaram com poucas sedes e teve poucos participantes da Copa, mas ainda teve a Copa no Chile. E o Brasil, felizmente, também ganhou essa Copa. A gente chegou na Copa de 66 da Inglaterra, né? Que infelizmente não seguiu o exemplo das outras duas que a gente viu, porque o Brasil perdeu e quem foi a campeã foi a Inglaterra. A gente pode ver. Teve muitas controvérsias nessa Copa, porque o Brasil ele estava com um ego muito inflado, já estava achando que já ia ganhar a Copa e infelizmente a gente não ganhou. Aqui foi uma espada que foi doada pela própria rainha, que é em honra ao futebol dele, como vocês podem ver. Então, uma curiosidade dessa Copa, né, é que a taça Jules Rimet foi roubada, mas felizmente ela foi encontrada por essa cachorrinha aqui, ficou famosa, obviamente, e acabou ganhando ração pro resto da vida. Chegou na Copa de 1970 e foi a primeira Copa que o Brasil conseguiu ver com cores. Na Inglaterra já tinha, porém no Brasil a gente ainda não tinha essa tecnologia, porém em 70 chegou aqui no Brasil. Também outra curiosidade que foi implementada finalmente na Copa de 70 foram os cartões, o amarelo e o vermelho, e a bola finalmente foi oficializada com 32 gomos. Em 70, pelo visto, o Brasil aprendeu a lição da Inglaterra e eles vieram mais humildes, né?
E eles treinaram muito, muito e conseguiram. E a gente pode falar que o time do Brasil, da seleção brasileira de 1970, seria o time ideal, que é um time com os pés no chão, humilde e que veio tentando batalhar para realmente conseguir a Copa, e eles conseguiram. Foi um time inesquecível e foi uma Copa inesquecível também, porque foi a última Copa do Pelé também. Depois, em 71, ele se aposentou da seleção brasileira. Então aqui a gente tem uma réplica fiel da Julie Zimmer. Ela era assim, essa era a aparência dela, antes dela virar a Julie Zimmer que a gente conhece atualmente, né? Que é aquela lá, que é tão famosa. Salva agora milagrosamente a cidadela de Kelsey do país de Gales. Vai de sorte arremessar para o Brasil. Prepara-se de sorte, chama a Mazola para fora da área. Arremessa para a Mazola. Corte de mão agora do zagueiro lateral esquerdo. Arthur não marca. Bola mandada agora por Point, pela lateral das arquibancadas, em novo arremesso para o time brasileiro. Vai arremessar de sorte para a Mazola, repetindo o lance. Mazola de puxeta para o corpo de Didi. De cabeça para Pelé. Pelé tem que espetacularmente. Didi a pé, Pelé dá uma meia puxeta, engana o